E começamos falando da crise da dengue, que está tensa. A prefeitura faz primeiro mutirão de limpeza na região norte de Londrina e o secretário de saúde declara epidemia da doença na cidade. É aquele ditado que diz antes tarde do que nunca. Né? Na manhã do último sábado, dia 1º de abril, a prefeitura de Londrina resolveu então realizar o primeiro mutirão de limpeza contra a dengue. A ação aconteceu no Jardim Paraty, zona norte da cidade. De acordo com as informações da prefeitura, foram retirados 10 caminhões de lixo da região, que foi escolhida por concentrar altos índices de infestação da doença. O secretário de Saúde, Felipe Machado, destacou que essas ações devem continuar durante a semana e também no próximo sábado. Nós estamos iniciando pelos locais com maiores incidências, né? E aqui a Zona Norte, nesse momento, nos preocupou bastante, que é a região do Paraty, Chefe Newton, São Jorge, Parigô. Então os nossos agentes fizeram um trabalho durante a semana, intensificado aqui na região norte, agora iniciando esse sábado com esse grande mutirão, que vai continuar durante a semana. É importante a gente destacar isso, e os nossos agentes passam orientando de casa a casa as localidades, e sempre aos sábados o nosso planejamento está intensificando grandes mutirões com várias equipes da Prefeitura de Londrina. E o secretário de Saúde confirmou que a cidade já vive uma epidemia de dengue e mesmo sem a confirmação oficial, o secretário acredita que pela alta demanda já existem mais de 1.500 casos confirmados da doença na cidade. Ele também comentou os motivos que levaram a mais uma crise de dengue. A gente já pode falar em epidemia, né? Critérios técnicos, o que colocaria a gente em epidemia seria aproximadamente 1.500 casos confirmados, que seguramente nós já ultrapassamos. Então, infelizmente, vamos enfrentar aí mais uma epidemia. E os números, né, de pessoas buscando os nossos serviços de saúde, eles referendam essa situação de epidemia que nós temos na cidade. Uma série de fatores, né? Nós tivemos aí várias chuvas durante o mês de fevereiro e março, intercalado de um tempo quente que está fazendo agora. E isso tudo somado, infelizmente, à falta de conscientização nossa enquanto cidadão, de olhar os nossos quintais, incentivar que nossas famílias e os vizinhos também façam os mesmos, de modo que hoje 98% dos focos que são encontrados pelos nossos agentes de endemias estão dentro das nossas casas, estão do portão para dentro, nos colocam novamente nesse cenário de enfrentamento de uma epidemia de dengue na cidade. Segundo o secretário de Saúde, a UPA do Jardim Sabará continua registrando recordes na procura de atendimento. No primeiro dia exclusivo para atendimento de dengue, na semana passada, 889 pessoas foram atendidas. Sexta-feira, 819 pacientes atendidos. Durante o final de semana, nós tivemos já registro de mais de 1.000 pacientes sendo atendidos no mesmo dia. Felipe Machado avalia que a alta demanda deve continuar nos próximos dias. Sexta-feira um pouco menos de pessoas, entretanto um número absurdamente alto, né? Uma UPA do porte que nós temos aqui em Londrina, em um cenário normal, atende de 380 a 400 pessoas, como muito. Então a gente observa realmente que a demanda está grande. Reforçamos a equipe médica, a equipe de enfermagem, retaguardas de insumos, alteramos algumas atividades e processos de trabalho, deixamos um motorista exclusivo na unidade agora para fazer o translado de transporte, com isso ganhar o tempo-resposta. Entretanto, a tendência é que esses números se mantenham altos aí pelo menos até a próxima semana. Além da região norte, a região oeste começa a preocupar a Secretaria de Saúde por conta da alta de casos de dengue. Isso é muito dinâmico, né? O cenário se altera muito rápido. Então as nossas equipes têm um mapa de calor que fazem essa análise diária e aí vai nos dar o direcionamento. Tudo indica que devemos permanecer aqui na região norte. A situação tá bem complicada, mas alguns bairros da região oeste já também começam a preocupar. Talvez a gente tenha que dividir as equipes de modo que consigamos avançar em duas regiões ao mesmo tempo. O planejamento é que agora todo sábado a gente consiga, com as equipes da Secretaria de Saúde, de outros órgãos da Prefeitura, CMTU, se organizar para todo fim de semana intensificar mutirões, né? Durante a semana a gente faz esse trabalho em campo, os agentes em campo, recolhimento, remoção de criador, aplicação de veneno por bomba costal, e aí aos finais de semana essas grandes ações aqui da Prefeitura. Pelo último relatório da situação epidemiológica de dengue em Londrina, a cidade contabilizou 8.885 notificações da doença, com 2.119 casos descartados, 1.475 confirmados e ainda outros 5.291 exames em análise. É isso mesmo que vocês ouviram, 5.291 exames em análise
fora os casos que vão chegando dia a dia, não é como a gente já está notificando, nós temos aí quase 1.000 por dia, isso na rede pública, tirando as pessoas que estão procurando os exames na rede privada, que é o que a gente vai falar nas próximas reportagens aqui, os testes nas farmácias também que dispararam uma alta de mais de 500%. E só para que o ouvinte tenha uma ideia, por exemplo, a Argentina, que está super preocupada com dengue, no país inteiro tem 8.500 casos. O país inteiro. Aí a gente está falando aqui em Londrina de 8.885 notificações da doença, 5.292 exames em análise, fora aqueles que eles nem pegaram, que nem está no registrado aí pela Secretaria de Saúde. Então, realmente é muito grave. Mas nós vamos continuar com o nosso assunto dengue e depois a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse cenário, né? Porque com a dengue alastrada por Londrina, a população tem recorrido aos testes rápidos, como o Buganza falou. Uma rede de farmácias da cidade viu a procura desses exames crescer. Em março, a procura foi 5 vezes maior que em fevereiro. O repórter Rafael Sanches tem os detalhes. Basta uma picadinha no dedo, como no exame de glicemia, mas o teste é para diagnosticar dengue. São 2 tipos de exames e estão disponíveis nas farmácias, com o custo entre R$ 30 e R$ 60. O resultado sai em 15 minutos. O NS1 é aquele que identifica se o paciente está infectado nesse momento com dengue, se ele acabou de pegar. Geralmente é a fase aguda, quando está apresentando mais sintomas, a febre está mais alta, a dor no corpo está mais aguda. O IgM e o IgG é aquele que vai identificar se o paciente já está em recuperação ou se entrou em contato com o vírus por um determinado tempo antes. Essa é a diferença entre os dois. A gente tem só o NS1 e a gente tem o Dengue Duo, que é o que você faz tanto um quanto o outro no mesmo teste. Londrina enfrenta um surto de dengue, mais de 1.400 casos positivos e o risco de epidemia iminente. A UPA Sabará, que nesta semana se tornou referência para o atendimento de quem tem sintomas de dengue, atendeu 889 pessoas só no primeiro dia. Por conta desse alto número de casos de dengue, a procura pelos exames também aumentou. Para você ter uma ideia, só aqui nessa rede de farmácias, a procura em março já foi 540% maior do que em fevereiro. Ano passado falou-se muito no Covid, né? Nessa época do ano todo mundo estava vendo Covid, então não falou-se de dengue em 2022. Então esse ano acredito que o pessoal tomou menos cuidado do que o necessário, aí veio esses meses todos de chuva, porque choveu o ano inteiro praticamente, agora que está parando, né? Então aumentou a umidade, o mosquito aparece, fora que a proliferação deles também é muito maior nessa época. Além disso, a população tem procurado outras formas de se proteger contra o mosquito da dengue. A procura por repelentes também tem sido alta. Comparado também com outros meses desse ano e com o ano passado, foi uma procura de quase 90% maior. Raquel, a preocupação é enorme e os dados vão mostrando isso. Não é? As pessoas vão ficando preocupadas, esse aumento, começam a fazer exame, começam a procurar, porque começa a ter os sintomas, porque, gente, é muito natural isso. Você fica ouvindo, tem uma epidemia, você vê todo mundo ao seu redor com dengue. Dá um medão, né? Você fica... Eu tô doida do repelente, né? Passa repelente no braço, passa repelente na perna, né? Tentando aí não pegar a doença, enfim. E além da busca por esses testes rápidos, as clínicas de vacina estão registrando uma alta na busca pela vacina contra a dengue. A produção da Jovem Pan News procurou uma das principais clínicas de imunização da cidade, que confirmou uma alta na procura pela vacina contra a dengue. Por lá, o aumento foi de 20%. Cada dose do imunizante custa R$ 260. E para a imunização completa são necessárias 3 doses. E nós vamos nos aprofundar nesse assunto da vacina para saber em quais casos ela é recomendada. A professora Aline Stipe, do curso de medicina da PUC de Londrina, que é especialista no assunto, está ao vivo agora conosco para tirar todas as dúvidas sobre essa questão da vacina. Bom dia, doutora Aline. Muito obrigado por estar conosco aqui. Bom dia, muito obrigada novamente pelo convite. Doutora Aline, em quais casos a vacina contra a dengue é indicada, né? Os estudos da vacina da dengue, ela mostra maior efetivação, principalmente nos indivíduos que não tiveram dengue. Então, a princípio, ela é indicada para quem ainda não teve a doença.
Para quem então já teve, assim, a senhora Pode descarta? pode tomar sim, porém a eficácia tem uma hiperestimulação do sistema imunológico, né? Então, assim, a eficácia ela demora para acontecer em quem já teve a doença. Então, quem não teve a doença, a imunização, ela é mais eficaz. Então, por exemplo, uma porcentagem aí diferencial de 10 a 15%. Porém, a cobertura vacinal, tanto indivíduos que já tiveram dengue e quem não teve, é eficiente sim. Eu vou até frisar isso, doutor. Ela tem realmente, então, uma eficácia contra a doença? Porque saíram várias matérias, a gente acompanhou, logo que começaram a fazer os testes, né? Até 80% de cobertura aí. Como é que é essa eficácia, assim, no geral? Vamos reforçar esse dado. Então, a eficácia, então, a Organização Mundial da Saúde, a partir de 60% de demonstração científica de eficácia da vacina, ela é comercializada. A nossa da dengue, devido a gente ter aí vários sorotipos da dengue em circulação, ela pega só 2, ela é bivalente, ok? Então, assim, essa sendo ela bivalente, ela é uma vacina que ela tem eficácia em 85%. Tá? Então, significa que a eficácia dela ela é comprovada cientificamente, ela pode ser comercializada. Mas assim, e os outros 15%, o que acontece? O que acontece é a mesma situação de qualquer outra vacina. Ela deixa de dar a gravidade à doença. Não que o indivíduo não vá pegar a doença. Acontece que as manifestações clínicas serão mais brandas. Então, a eficácia é demonstrada pela evolução da doença. Tá? Então, ela tem sim uma eficiência alta, né? Então, em torno de 85%. Então, ela tem uma cobertura vacinal bem interessante na nossa população. Doutora, são 3 doses, com qual período de intervalo, qual que é esse processo até a pessoa concluir esse ciclo para ficar imunizado? Então, são 3 doses. A partir da primeira dose, 15 dias mais ou menos, a pessoa já tem uma imunização, tá? Então, o reforço, que é a segunda e a terceira dose, elas devem ser tomadas para atingir esse 85% da eficácia da vacina. Então, toda a comprovação científica ela só é testada totalmente em indivíduos que tomam essas 3 doses. Então, não adianta o indivíduo pegar e tomar uma dose só, né? Porque, às vezes, ele não vai atingir os 85% de eficácia. Então, ele precisa tomar uma dose, ele precisa obedecer os intervalos, né, que depende do fabricante, pode dar de 20 dias, 1 mês, tá? Nós, se não me engano, comercializando, a gente tem 3 tipos de indústrias, tá, fazendo essa vacina. O importante é que esse indivíduo ele tenha que tomar essas 3 doses para ter 85% da eficácia da vacina. Professora, eu gostaria de tirar uma dúvida, porque assim, em 2016, nós tivemos algumas aplicações de vacina contra a dengue pela rede pública, né? Depois disso, agora a própria Anvisa aprova, a própria Anvisa disse, aprovamos a primeira vacina contra a dengue, né, para a população, foi no início agora de março. E nós temos essas vacinas da rede privada. O que diferencia cada uma? Quem tomou aquela, por exemplo, lá em 2016, contou alguma coisa? Como é que... porque tem muita gente com dúvida realmente sobre essa vacina da dengue. E eu vou até complementar, antes da senhora responder, dessas doses, a pessoa tomou as 3 doses, né, no intervalo aí de 20 dias, 30 dias cada uma. Depois ela precisa todo ano repetir essas 3 doses, ou de quanto em quanto tempo ela vai tomar de novo? Então, ela não precisa. Na verdade, assim, quem tomou em 2016, ele está imunizado contra a dengue. Não precisa retomar essa vacina agora, tá? O que espera-se é que se ele entrar em contato com o vírus, né, ele tem aí um tempo desse sistema imunológico, né, do organismo, ele responder à infecção. E esse tempo pode variar de pessoa para pessoa. Então, a sintomatologia da doença ela vai ser branda. Né, então, não vai levar o risco do paciente a óbito, né, a gravidade da doença. O que significa que uma pessoa que ela tem um sistema imunológico rígido, um sistema imunológico ativo, ela tenha menos sintomas de um paciente que tem um sistema imunológico debilitado. Então, assim, diferencia-se nisso, ok? E, lógico, um indivíduo uma vez imunizado, dependendo da fábrica, né, de quem fabrique a doença, pede-se sim uma revisão dessa doença a cada 5 anos, 10 anos. A gente tem no caso do tétano, por exemplo, que é a cada 10 anos.
Então precisa ver qual que é a marca da doença e o que ela recomenda, que diferencia-se isso também por causa da tecnologia da fabricação da vacina. Se é RNA, se é vírus atenuado. Então, precisa se verificar qual que é a tecnologia da vacina e qual que é as recomendações do fabricante. Por exemplo, aqui a gente tem a comercialização de 2 marcas. São marcas diferentes que utilizam tecnologias similares, mas não são idênticas. Então, precisa saber qual que é que você tomou e qual a recomendação da marca. Tá certo. Doutora, tem gente tem várias pessoas fazendo pergunta aqui, os nossos ouvintes. Eu vou passar algumas, aí a senhora vê se é possível responder. Tem uma pessoa dizendo, na verdade, o Francisco de Assis Guimarães, ele está dizendo o seguinte: eu tenho 73 anos, eu posso tomar vacina? Pode tomar. Pode sim. 73 anos pode tomar sim. Tem alguma idade, alguma faixa que não pode, doutora? Então, não é recomendado em crianças, né? Crianças não estão recomendadas a tomar a vacina, porque não é um grupo teste dessa vacina que está sendo comercializada. Tem uma outra dúvida da Eva, ela pergunta o seguinte, né? A senhora disse, quem teve dengue, a vacina não vai funcionar contra quem não teve, né? E ela pergunta, como saber se eu tive dengue, né? Tem algum exame para saber? Porque provavelmente ela pode ter tido sintoma e não procurou o médico, por isso que ela faz essa pergunta. Tem algum exame que mostra se a pessoa já teve dengue ou não? Ou isso não tem como confirmar, doutora? Tem sim. A gente tem um exame chamado titulação de anticorpos, né? Então a gente tem um anticorpo, que é o anticorpo que a gente fala que é o IgG, que é o anticorpo de quem já teve a doença, ele fica circulando ali no nosso organismo. Tem a titulação desse anticorpo. Então, dependendo do título, da quantidade desse anticorpo, demonstra-se, né, que essa pessoa já teve dengue. Perfeito. Eu acho que são essas as perguntas, né? Todo mundo curioso aí para saber se o mosquito pode picar sobre a roupa. Pode sim. E existem vários artigos científicos trazendo que a roupa preta, ela, entre aspas, né, ela chama o mosquito. Né? A roupa escura, né, ela acaba tendo sendo um chamativo para esse mosquito. Existem crendices com isso, mas vários artigos científicos já demonstram que essas roupas chamam o mosquito. E existem alguns relatos também que ele consegue, a não ser que o tecido seja muito grosso. Aí não, mas tecido fino, esses tecidos mais aderidos ao corpo, como legging, essas coisas, facilita sim a picada do mosquito. Socorro, doutora. Eu tô com uma blusa preta aqui. O repelente é a melhor opção. E não esquecer que o repelente também tem a quantidade de horas de cobertura também, né? Não adianta você passar repelente de manhã e não repassar durante o dia. Então, o repelente deve ser passado de 2 a 3 horas. Tem marcas, né, que falam que a cobertura é de 18 horas. No caso de um país, né, que a gente tem um clima, está muito quente, a gente tem uma transpiração maior, a gente precisa repassar esse repelente, mesmo que no frasco esteja a cobertura de 18 horas. Minha gente, tem que tomar bastante cuidado, porque é perigoso mesmo. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. A senhora é muito esclarecedora e trouxe aí luz para muita coisa que estava todo mundo em dúvida. Muito obrigada. Obrigada a vocês e continuo à disposição de vocês. Um ótimo dia. Tá certo. Igualmente, obrigada. Obrigado. Raquel, eu só queria que a gente usasse para a gente fechar esse nosso blocão sobre dengue aqui, totalmente necessário, um tempo para a gente, infelizmente, lamentar o que poderia ter sido feito, né, nesses últimos meses. Por parte da população, sim, não podemos isentar, né, e simplesmente repassar esse problema puramente para o poder público. Falar, a culpa é da prefeitura 100% que da não, prefeitura, não se mexeu. Mas, por outro lado, o que eu vejo na maioria das entrevistas é a prefeitura fazendo o inverso. A prefeitura passando toda a conta para a população, como aconteceu na última coletiva, onde a fala foi, 90% dos focos estão nos quintais das casas, então a população precisa se conscientizar. Então é feito o processo inverso. A prefeitura passa toda a conta para a população. E a gente sabe que também não é bem assim.
Porque a gente tem que pensar no seguinte, cada um tem a sua função ali. Obviamente que aquelas pessoas que acumulam um monte de coisa, que não vigiam o pratinho de água ali dos vasos, mesmo um apartamento que seja pequeno ou grande, aquelas pessoas também que deixam acumular água pelos quintais e tudo mais, e facilita aí essa proliferação da dengue. Ok, existe essa responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do poder público? É fazer ativação 100% o ano inteiro. Então, o que nós tivemos em 2022, por exemplo, de ações da prefeitura para lembrar a população, porque infelizmente é assim, tem que ser feito. E esse é o papel do poder público. Ele tem que estar lá ativando. Vocês limparam? Tem campanha? Passa com mutirão naqueles lugares que realmente é recorrente, que é mais difícil, que as pessoas não fazem isso, ou porque trabalham o dia inteiro, ou porque não dão atenção, não lembram, enfim. Só que você não pode ignorar, falar assim, eles não fazem, então dane-se eles. Não, não é assim. Então, se eu já tenho aqueles bairros, e não venha me dizer que isso é uma coisa de verão. A gente sabe que o comportamento do mosquito, ele vem mudando há vários anos. A gente até já comentava aqui. Hoje o mosquito, ele anda, ele voa, vamos dizer assim, uma quilometragem muito maior, e ele atinge lugares muito mais distantes do que antes, né? Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Não é uma doença só no verão, tanto que a gente viu dengue no inverno. Então, houve sim uma negligência do poder público nessa ativação, nesse olhar de campanha, de lembrar. Por que a gente precisa fazer campanha de trânsito o ano inteiro? Por que a gente precisa estar falando nisso o ano inteiro? Por que a gente precisa ensinar as crianças para que elas levem isso para casa delas e ajudem os pais nessa lembrança? Porque a criança é danada, né? Ela vê e fala, isso não pode, aquilo não pode, isso é assim, isso é assado. E lembra o pai, isso aí tá irregular, isso aí, vi lá na escola e não pode fazer. Então, esse é o papel do poder público. E tem que fazer mutirão em alguns lugares, então vamos organizar. Agora, passar um ano inteiro sem fazer nada quando foi 2022 e dizer assim, tecnicamente a gente já pode afirmar que a gente teve uma epidemia. Oi, essa epidemia é anunciada. E não foi só para Londrina, ela foi anunciada para o estado do Paraná inteiro. E aí? Então, realmente, é aquela história. Não é só uma questão municipal. A gente tem questões federais. Todo mundo, quando vê muita dengue assim, fala assim, nossa, cadê o fumacê? Fumacê mata mosquito adulto. Então, e é aquela hora ali, aquele minuto. Intoxica todo mundo, que é um veneno horroroso, aquele veneno do fumacê. E não resolve totalmente o problema, né? É que em crises muito graves como essa, quando você chega numa fase de epidemia, você tem que matar até os adultos, porque senão, né, o certo era não deixar nascer. E o que foi feito para isso? Nada. Pan News Londrina, agora 10h28.